Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o caros telespectadores estiver a acompanhar-nos. Mais uma vez, invadimos o seu ecrã para uma conversa a dois. Hoje trazemos como tema o papel da ZE, Zona Econômica Especial Luanda-Bengo, na promoção do investimento estrangeiro e nacional e também no fomento do emprego. Para o efeito, nós trouxemos como convidado para esta edição o PCA da ZE, a quem eu estendo as minhas saudações. Muito bom dia, obrigado pelo convite e muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos acompanham a partir de casa. Muito bem. Ele é economista, seu nome Manuel Francisco Pedro, é desde 8 meses o presidente do Conselho de Administração da Zona Econômica Especial Luanda-Bengo. Bom, para início de conversa, gostava, e foram aos telespectadores, um pouco sobre a origem das zonas econômicas especiais. As zonas econômicas especiais surgiram na segunda metade do século XX, nos anos 70, na zona setentrional e na zona litoral oriental da China, para o recebimento de importações, para a recepção também de matérias-primas, aquisição de know-how, principalmente no domínio das tecnologias, das novas tecnologias e produção preponderantemente voltada a exportações e também a atração de capital estrangeiro. Aqui em Angola, a nossa Zona Econômica Especial Luanda-Bengo foi criada em outubro de 2009 e disse que está entre os esforços de industrialização mais ousados até aqui, de África até aqui, até a data presente, vamos dizer. A zona econômica surgiu com um objetivo muito concreto, ou com objetivos muito concretos, que são aumentar a produção interna, substituir as importações, desenvolver o setor industrial do país e criar muitos empregos. Presidente, em que grau se encontra o cumprimento desses objetivos? Muito obrigado pela questão. De facto, essa tem sido a nossa bússola orientadora, não é? Contribuir para o aumento da produção, contribuir para a promoção da exportação e contribuir para a geração de empregos, não é? Mas é importante falar um pouco sobre em que circunstâncias a ZE foi, em que ambiente de facto a ZE foi criada, não é? Para depois vermos que resultados foram de facto alcançados. Perfeito. A ZE foi criada, como foi referido, em 2009, num contexto em que havia bastante recursos provenientes do Orçamento Geral do Estado para a criação efetiva da ZE, não é? Quando a ZE foi criada em 2009, foi criada ou seja, foi entregue para o setor privado, não uma zona econômica especial totalmente construída, não é? Foi entregue apenas a construção do primeiro quadrante. Depois, em 2012, concluiu-se o segundo quadrante e hoje ainda temos algum espaço para crescer. Isso significa que a ZE, do ponto de vista de origem, foi criada apenas com o primeiro e o segundo quadrante infraestruturado. E quando a ZE foi criada, também quando foi entregue ao setor privado, foi entregue no sentido já com algumas indústrias instaladas e outras indústrias por se instalar. Mas, infelizmente, em 2014, com a crise econômica e financeira, o país viveu um conjunto de restrições que impediram o crescimento de infraestruturas da ZE e a instalação das indústrias que estavam por instalar. E de 2014 para cá, nunca mais tivemos investimentos públicos, não é? Nunca mais tivemos projetos de infraestrutura, mas é importante dizer que agora em 2023, não é? Estamos muito orgulhosos de dizer isso, que fruto do desempenho que temos tido, e é claro que também temos que reconhecer o trabalho feito
pelas antigas administrações, não é? Na verdade, isso é um trabalho coletivo, não é? É como se estivéssemos numa corrida de estafeta, não é? Um conselho corre, depois entrega a estafeta para o outro e nós agora pegamos a estafeta e estamos a correr, mas era para dizer que agora nós temos condições de voltar a iniciar com os projetos de investimento, ou seja, vamos iniciar esse ano com a infraestruturação da Zona Econômica Especial. Mas dessa vez num modelo diferente, não com recursos ordinários do Tesouro, mas com recursos próprios. Não é? Isso demonstra de que forma é que a zona cresceu, no sentido de hoje ter a capacidade de, com recursos próprios, poder financiar as suas infraestruturas. E felizmente damos essa notícia, estamos satisfeitos com isso. Somos uma empresa madura, temos muitos desafios pela frente, mas acreditamos que agora estamos em condições de dar continuidade com o processo de infraestruturação da nossa zona. Em termos de objetivos, na verdade, o foco principal foi criar uma zona em que um conjunto de indústrias pudesse encontrar um conjunto de condições, não é, para o normal funcionamento da atividade econômica, não é? E também garantir que a proximidade entre as indústrias gerasse, não é, vantagens gerasse vantagens entre elas, não é? Do ponto de vista de resultados, nós podemos dizer que sim, hoje a Zona Econômica Especial tem 166 operadores econômicos, não é? Com os quais nós temos relações nós chamamos de relação de senhorio e inquilino. Todas as indústrias que estão instaladas na ZE não são indústrias. É importante referir que a Zona Econômica Especial é uma zona integrada. Isso quer dizer que é uma zona que acolhe todos os setores da atividade econômica. Não é? Nós não discriminamos, mas é importante referir que, tendo em conta a nossa localização, nós estamos proibidos, e por questões ambientais, de receber a indústria pesada, por causa de questões de poluição. Mas, tirando a indústria pesada, nós recebemos todos os outros setores. Não é? Como eu dizia, temos 166 operadores econômicos nos mais diversos setores, indústrias, serviços, comércio, não é? E desses 166, nós discriminamos da seguinte forma: algumas já estão em funcionamento pleno, não é? Estamos aqui a falar de mais de 80 indústrias instaladas, não é? Que produzem efetivamente. Não é? Temos algumas indústrias que estão no processo de privatização, não é? No PROPRIV, no programa de privatização, em que o governo entendeu entregar esses ativos ao setor privado, no sentido de garantir que seja o setor privado a conduzir o processo de diversificação da economia, ou seja, garantir o crescimento da atividade econômica. E nesse programa de privatização nós temos um conjunto de indústrias que já foram privatizadas 30, né? E 20 estão em processo de privatização, ou seja, aguardam por privatização. Significa que nos próximos tempos teremos novas indústrias a funcionar. E das indústrias privatizadas, é importante referir que nem todas já privatizadas estão a funcionar, porque os novos donos, em algumas situações, entenderam alterar o objeto de atividade, não é? Adquiriram as indústrias no processo de leilão e entenderam alterar a atividade, não é? A desempenhar, e isso está a levar algum tempo, o que é normal, em que estão a trabalhar no processo de restauração das indústrias. E depois é importante referir que nós, até agora, como Zona Econômica Especial, já geramos cerca de 7.500 empregos. Diretos? Sim, diretos. Os empregos indiretos são certamente multiplicados por 3 ou por 4, não é? Porque estamos aqui a falar do comércio, não é? Nós hoje em dia já produzimos um conjunto de bens nos mais diversos setores, temos indústrias ligadas à produção de bens alimentares, como leites e outros, temos indústrias do setor de cosméticos, temos indústrias no setor hospitalar, não é? Produção de consumíveis hospitalares, não é? Temos indústrias ligadas a montagens de eletrodomésticos, não é?
temos indústrias ligadas à montagem de tratores, equipamentos agrícolas, não é? Enfim, temos indústrias de plásticos, não é? De produção de um conjunto de utensílios de plásticos, não é? Temos indústrias ligadas à produção de equipamentos de sacos para armazenagem de produto, não é? Enfim, temos aqui um conjunto de indústrias, não é? Nos mais diversos setores e que hoje já contribuem para o processo de aumento da produção e também promoção das exportações. Nós hoje já temos indústrias que exportam, não é? Temos vários casos, é o caso da Embau Vidros, não é? que produz garrafas e exporta para a África do Sul, para a Namíbia e para outros países. Temos o caso da Medvida, não é? Que produz consumíveis hospitalares, que também já exporta, inclusive também para a Europa. Temos o caso da Candy Factory, que também produz, não é? Enfim, então estamos num processo exatamente de maturação. É claro que os desafios são grandes, não é? É importante referir que estamos agora numa fase de pós-Covid, não é? Houve um processo de praticamente paralisação de toda a atividade económica. Estamos a recuperar, mas as perspectivas são muito boas, não é? Os números de 2023 são de longe muito animadores, não é? Quer em termos de geração de receita, quer em termos de aumento de projetos aprovados, não é? Quer em termos de volume de investimento, não é? Portanto, estamos satisfeitos. Há muitos desafios, não é? Há fatores que não dependem de nós, os chamados fatores exógenos, não é? Mas que sempre, na medida do possível e com o apoio incondicional que temos tido dos departamentos ministeriais, procuramos sempre encontrar soluções para os problemas, para os desafios que ainda enfrentamos. Então, qual é o volume de negócios, pelo menos nos últimos 2 anos, não é? Se é que já existe esta informação, que possa transmitir aos nossos telespectadores? Sim, nessa altura eu queria falar, quer em termos de volume de negócio, quer em termos de investimento, não é? O volume de investimento. Perfeito. Nessa altura nós estamos com um volume de investimento na ordem dos 3,8 bilhões de dólares, ou seja, $1.000 milhões, não é? Conforme a nossa nomenclatura, não é? Essa é em relação aos investimentos feitos até hoje, não é? Mas esse é um número que certamente crescerá, porque é importante referir que das indústrias instaladas hoje na ZE, nós temos verificado uma solicitação crescente do aumento da área de produção, não é? E isso demandará mais trabalhadores, demandará mais investimentos, e, portanto estamos a fazer um trabalho de rever os números e nos próximos tempos teremos um número mais afinado e acreditamos que será um número maior do que este que partilhei agora, não é? E do ponto de vista de volume de investimento, volume de negócio, é importante referir que nós, como Zona Econômica Especial, nós temos como fontes de receita, não é? As taxas de utilização e a venda dos direitos de superfície. Mas a nossa essência nesse processo não é vender terrenos, mas sim aprovar projetos. Ou seja, nós aprovamos projetos e depois, tão logo os projetos sejam aprovados, nós disponibilizamos sob forma de venda os terrenos para que os terrenos sejam, para que os projetos sejam implementados nos terrenos disponibilizados ou vendidos por nós. Né? E quando nós estabelecemos relações com investidores, nós solicitamos um conjunto de informações e uma das informações é o estudo de viabilidade, em que contempla um conjunto de números ligados ao volume, aquilo que os promotores entendem que receberão no futuro, não é? E com base nessas previsões, o volume de negócios
vou falar dos últimos 3 anos, anda à volta dos 4, 5 mil milhões de dólares. Então, e qual é a percentagem, o rácio? Há mais empresas nacionais ou mais investimento privado estrangeiro? Não, na verdade, nós temos tido uma abordagem que é a seguinte: é um pouco difícil chegar a esse entendimento, porque muitas das vezes empresas detidas por estrangeiros depois acabam por se registrar aqui, ou seja, sem prejuízo de serem estrangeiros que inicialmente vêm com uma perspectiva, mas depois acabam por ser, embora são estrangeiros, mas acabam por criar empresas escritas em Angola, não é? Mas é importante referir que nós temos nessa altura a representação de 18 países dentro da zona. 18 países? Sim, 18 países. E neste momento, qual é o regime fiscal que vigora na ZE? É diferente do resto do país? É importante referir o seguinte: nós, há 2 anos atrás, nós éramos regulados por uma legislação que tratava das zonas económicas especiais. Mas esse regime jurídico foi revogado, né? E em sede da lei, em sede do regime jurídico das zonas económicas especiais, havia um conjunto de incentivos fiscais, né, que podíamos encontrar nesse regime fiscal, nesse regime jurídico. Mas houve alteração da legislação e agora o regime jurídico das zonas económicas especiais foi revogado e deu origem ao regime jurídico das zonas francas, a lei das zonas francas. E, portanto, nós nesse momento estamos num processo de nos adequar ao novo regime, e o novo regime também contempla um conjunto de benefícios fiscais, não é? E, a par disso, também temos leis conexas que falam especificamente sobre, como é o caso da lei dos incentivos fiscais, não é? Que traz uma abordagem muito mais clara sobre que incentivos é que as indústrias podem ter quando se instalam em zonas económicas especiais. Portanto, nós nessa altura estamos numa fase de transição, não é? E vamos, tão logo emigrarmos para as zonas francas, vamos muito rapidamente nos beneficiar do conjunto de benefícios que contemplam, que podemos encontrar na lei das zonas francas, não é? E em outros diplomas legais ligados a essa matéria. Muito bem. Então, a Zona Econômica Especial Luanda Bengo é uma zona atrativa para o investimento privado nacional e estrangeiro. Se podemos comparar, por exemplo, com as outras zonas económicas especiais espalhadas pelo continente africano, foi feito algum estudo comparativo? Sim, nós felizmente temos tido uma abordagem internacional muito grande, não é? E foi em março que nós participamos, nós como Zona Econômica Especial, somos membros da Organização Africana das Zonas Econômicas Especiais e somos membros da Organização Mundial das Zonas Econômicas, das Zonas Francas ou das Zonas Econômicas Especiais, não é? E foi em março que nós participamos da reunião da Organização Mundial das Zonas Francas, não é? E nesta reunião houve a necessidade de se fazer a renovação dos membros do Conselho de Administração. Não é? E a renovação implica ou seja, a apresentação de candidaturas de novos membros. O membro do Conselho de Administração da Organização Mundial das Zonas Francas tem 12 lugares. Então, houve a renovação dos 12 lugares. Angola candidatou-se, não é? Sim, exatamente. Angola candidatou. Aquilo candidatou-se e depois houve a votação entre os membros. Muito bem. E felizmente fomos eleitos e hoje também somos membros da Organização Mundial das Zonas Francas, fazemos parte, ocupamos uma das 12 cadeiras e ali estamos, no board temos países como, em África somos apenas 2, né? Angola e Tunísia, e nós temos Estados Unidos, temos a Inglaterra, temos a Itália, temos a Espanha, temos a China, temos a Índia, temos a Argentina, temos a República Dominicana. Portanto, estamos ladeados de um conjunto grandes de países, não é? com um potencial industrial muito grande
e podemos dizer que o facto de estarmos dentro do board, né, da Organização Mundial das Zonas Francas, isso abre-nos uma autoestrada infinita de um conjunto de oportunidades, um conjunto de parcerias, um conjunto de troca de experiências, porque é importante referir que hoje em dia, né, as zonas francas, as zonas econômicas mundiais, representam 20% do comércio internacional. Significa que 20% do comércio internacional passa pelas zonas francas. E hoje em dia as grandes empresas em todo o mundo instalam-se nas zonas francas, nas zonas econômicas especiais, pelas condições que essas zonas oferecem. E nós, estando numa Organização Mundial das Zonas Francas, temos acesso a esse conjunto de empresas, facilidades, né, de aberturas, e isso facilita o nosso trabalho. E nós temos feito algum trabalho de comparação, né, com as outras zonas. Né. Tem havido algumas mudanças, em alguns países também inicialmente adotaram as zonas econômicas especiais, depois revogaram a lei das zonas econômicas especiais, passaram para a zona franca, como é o nosso caso. Outros estão a voltar para as zonas econômicas, porque entenderam que o modelo econômico deles, ou seja, se ajusta melhor às zonas econômicas e não às zonas francas, porque é importante aqui trazer alguma diferença entre as zonas econômicas especiais e as zonas francas. Aqui o fundamento é o mesmo, mas a essência é a mesma, mas aqui a grande diferença é o foco. As zonas econômicas têm mais foco na produção, em atender o mercado interno. E as zonas francas têm mais uma componente de atender o mercado externo, ou seja, a exportação. Né? E nós, olhando para aquilo que é a nossa estrutura econômica, o que nós estamos aqui a pensar é trazer aqui um modelo híbrido, que também já existe, né? Fruto do benchmark que nós fizemos. Há países que adotam um modelo híbrido. Né? É uma zona econômica com zonas francas, né? Em que dá possibilidade a algumas indústrias atenderem, que ainda não têm capacidade, não têm vantagens comparativas de exportar, né? A estas lhes é dada a oportunidade de produzir para atender o mercado interno, e aquelas que já têm vantagens comparativas em relação ao exterior, lhes é dada a oportunidade de exportar. Mas em termos de comparação, nós estamos alinhados, não é? Fazemos parte desta organização, estamos a começar a colher alguns frutos do ponto de vista de reestruturação da nossa zona, não é? Em função das práticas internacionais aceitáveis. Não é? Mas é importante referir também que a nossa zona tem sofrido ao longo dos anos um conjunto de transformações. Não é? Primeiro, transformações do ponto de vista da sua dimensão. É importante referir que em 2009, quando a Zona Econômica Especial foi criada, nós tínhamos, em termos de dimensão, cerca de mais de 430 mil hectares. Com o processo de redimensionamento, nós hoje temos apenas 7 mil hectares. Não é? Ou seja, passamos de 19 reservas para 2 reservas. Nessa altura, essa é a capacidade instalada neste momento? Não, estou a dizer ainda das terras que nós dispomos. Nós, nessa altura, ou seja, saímos de 19 reservas para 2. 19 reservas antes representavam 400 mil hectares, por isso é que a denominação da Zona Econômica Especial é Luanda-Bengo, porque afetava 2 províncias, Luanda-Bengo, e hoje apenas estamos em Luanda, ou seja, deixamos de ter 19 reservas e temos apenas 2 reservas. As 2 reservas que nós temos uma reserva em Viana, que nós chamamos Reserva de Viana, e temos a Reserva do Ala, que está no município de Colibengo. A Reserva de Viana tem 4.700 hectares e a Reserva do Ala tem 2.800 hectares. Não é? E é importante referir que, quer dizer que no total a Zona Econômica Especial dispõe de 7.500 hectares. Não é? E a Reserva do Ala é uma reserva que ainda não está a ser explorada, não é? Ainda nem sequer temos plano diretor. É um tema que nós vamos tratar já a partir do próximo ano. O nosso foco tem sido a Reserva de Viana, que tem uma área de 4.700 hectares. Dos 4.700 hectares, apenas 500 hectares estão infraestruturados.
significa que temos muitos desafios de infraestruturação, mas como eu me referi, temos tido resultados fantásticos que nos permitirão aumentar a área de infraestrutura e hoje, em termos de ocupação, nós temos uma ocupação de 1.800 hectares ocupados. Mas é importante referir o seguinte, dos 7.700 hectares é área bruta. Dessa área bruta, há uma área que nós acabamos por não considerar como área disponível, porque são áreas que vão ser utilizadas para se fazer estradas, zonas verdes, e, portanto, com estradas, zonas verdes e passeios, nós vamos perder cerca de 1.500 hectares, não é? Significa que a área disponível é um pouco menor, mas do ponto de vista de crescimento ainda temos muito espaço para crescer, não é? E é o trabalho que temos vindo a fazer. Nós este ano já aprovamos 20 projetos. Não é? Se nós tivermos que comparar com os anos anteriores, ou seja, de janeiro a agosto já aprovamos deste ano 20 projetos. Se nós compararmos com o ano passado todo foram aprovados apenas 10 projetos. É? O ano antepassado foram aprovados apenas 18 projetos. Dá para perceber que em 6 meses conseguimos aprovar um número de projetos muito maior do que os projetos que foram aprovados em anos anteriores. E do ponto de vista também de resultados, é importante também referir isso, não é? Sem prejuízo da importância que nós damos ao trabalho que foi feito nas antigas administrações. Entendemos também o contexto em que cada uma das administrações viveu, uns viveram no tempo do Covid, menos atividade econômica, mas é importante, se nós tivermos que comparar os 3 últimos anos em termos de arrecadação, não é? Nós hoje temos o dobro da arrecadação dos 3 últimos anos. Isso demonstra a nossa capacidade de atrair, de facto, investimento, não é? De atrair novos operadores para a nossa zona. Não é? Em termos de volume de investimento desses novos projetos, nós estamos a falar na ordem dos 2 bilhões de kwanzas, não é? 2 bilhões de kwanzas, não 2 mil milhões, mas 2 bilhões de kwanzas, e perspectivamos com esses novos projetos gerar cerca de 12 mil postos de trabalho, não é? Nos próximos 3, 4, 5 anos. Não é? Mas isso não quer dizer que não vamos aprovando novos projetos. Estes simplesmente são os projetos já aprovados e que já iniciaram as obras e que num futuro muito próximo, teremos novas indústrias a funcionar. Muito bem. Então, neste caso, há um enorme capital político e económico que está a ser investido na atração de investimento privado nacional e estrangeiro no nosso país. Acha que esses frutos obtidos até o momento, até aqui, poderiam ser melhores? Será que a conjuntura internacional tem alguma influência nisso? Ou que outros fatores que estarão subjacentes ou estão subjacentes a uma eventual falta de pujança de investimento, principalmente na ZE? Sim, há um ditado que diz que mais é sempre melhor. E embora nós estamos satisfeitos com o trabalho que estamos a fazer, mas acreditamos que é possível fazer mais. Não é? E o que nós temos estado a fazer, nós temos agora um plano estratégico, não é? Para os próximos anos, que é o documento que tem orientado as nossas ações. Tem sido a nossa bússola orientadora. E nesse plano estratégico nós definimos um conjunto de ações, não é, que vão nos levar exatamente ao próximo nível, não é, que é exatamente fazer mais do que estamos a fazer. Não é? E nesse plano estratégico nós trazemos um conjunto de ações. Primeiro, trazemos uma abordagem ligada ao aumento das infraestruturas. Como eu disse, felizmente esse ano nós vamos retomar os projetos de infraestrutura, mas é importante referir com recursos próprios, porque nós somos uma empresa, felizmente não dependemos do Orçamento Geral do Estado, nós temos autonomia financeira,
não é, suficiente para não termos que receber dotações orçamentais. Não é? Então, um dos pilares da nossa estratégia é exatamente aumentar as infraestruturas. Não é? Temos muitos projetos de infraestruturas pela frente e nós vamos dar seguimento. Uma outra ação também que vai nos levar para o próximo nível é nós temos que otimizar os serviços existentes, os serviços que nós prestamos aos nossos inquilinos e trazer serviços adicionais. Para isso, é importante referir que nós, dentro da nossa zona, desenvolvemos aquilo que nós chamamos de gabinete de apoio ao investidor. É um espaço físico com um conjunto de compartimentos em que nós concentramos um conjunto de serviços públicos e privados necessários para a atividade das indústrias que estão dentro da ZE. Ou seja, o que nós estamos a fazer é criar um conjunto de serviços para que o nosso inquilino, que são as indústrias, sempre que precisar tratar de um tema administrativo para pagar água, pagar energia, pagar impostos, solicitar licenças, autorizações, não precisa sair de Viana para a cidade. Então ele encontra todos os serviços ali. Nós temos esse gabinete de apoio ao investidor em funcionamento, temos um conjunto de serviços, serviços financeiros, serviços da administração municipal, serviços da administração fiscal, água e energia. Água e energia. O que nós queremos é otimizar os serviços, temos também os serviços de imigração estrangeira. O que nós queremos é otimizar, fazer com que os serviços que lá estão sejam cada vez melhores, não é? E trazer serviços adicionais. Então esse também é um pilar da nossa estratégia. Depois nós temos ainda um outro pilar que está muito mais voltado para a estruturação interna da própria empresa. Nós entendemos que para prestarmos um melhor serviço, porque nós somos uma empresa pública, nós prestamos um serviço público e nós entendemos, rentável. Sim, exatamente, sem prejuízo de ser rentável, mas o nosso foco é exatamente, o foco não é, embora temos que ser rentáveis, sustentáveis, mas o nosso foco não é muito o lucro, mas mais a atração de investimento, geração de empregos, aumento da produção. Esse é o foco. E eu vou depois dizer porque que nós temos tido essa abordagem. Um outro, como eu dizia, nós estamos a olhar para a nossa estrutura e nós estamos a ver de que forma é que nós podemos melhorar para prestar um melhor serviço. Então, estamos a formar os nossos quadros, estamos a reestruturar as nossas áreas, no sentido de estarmos à altura dos desafios presentes e futuros para que nós possamos entregar um serviço público de excelência. É importante notar que, e eu prefiro, atenho-me apenas a nossa administração, a nossa gestão, nós temos tido uma abordagem muito proativa de abordar, temos tido uma abordagem muito proativa com os nossos potenciais investidores. Não é? Nós temos definidos metas, não é? E caso o investidor, o potencial investidor tenha todas as condições criadas, nós em uma semana conseguimos tratar de todo o processo, em uma semana. Não é? E nós temos tido uma abordagem de muita proximidade, não é? Temos tido uma abordagem de portas abertas, quer com os potenciais investidores, quer com as indústrias que nós chamamos nossos inquilinos que já lá estão, no sentido de percebermos do lado deles que desafios é que eles têm e de que forma é que nós, de forma institucional, podemos de facto apoiar. Então nós temos também esse pilar voltado para nós, mas que o resultado é exatamente para melhorar o serviço prestado. Depois nós temos um outro pilar voltado para a conectividade, em que nós temos que conectar com o mundo todo, nós temos um conjunto de relações com parceiros internacionais que têm um conjunto de benefícios que também vou falar mais daqui para frente. O tema da sustentabilidade, olhamos para a sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social. É importante dizer que nós temos nos posicionado como uma empresa cidadã que se preocupa com o ecossistema, preocupa-se com as comunidades à volta. Não é? Nós temos também um papel muito forte em termos de responsabilidade social. Somos uma empresa cidadã preocupada com as pessoas, preocupadas com as famílias à volta da nossa zona, não é? Principalmente os jovens. Nós temos, e para falar de jovens, estamos a desenvolver uma plataforma que nós chamamos Bolsa de Oportunidades, que é um instrumento em que nós estamos já a fechar, né? Estamos a trabalhar com a INEFOP
é um instrumento em que vai ser utilizado como o principal canal de contratação de novos talentos para as indústrias que se instalarem na ZE, ou seja, é uma plataforma em que os jovens vão poder se candidatar livremente, não é? Vão se candidatar livremente em função das vagas disponíveis. O que nós temos feito é, à medida que nós assinamos novos contratos, nós partilhamos com os nossos potenciais, partilhamos com os nossos investidores que preferimos que a via de contratação seja pela nossa plataforma, não que nós venhamos a influenciar, mas não, é simplesmente criar um único canal de recrutamento para jovens trabalharem nas fábricas, não é? E depois com a NFOP vamos formar os jovens cadastrados no sentido de atenderem às exigências das futuras fábricas que venham a crescer. Uhum. E, portanto, estamos focados exatamente nisso, não é? Nos próximos tempos vamos ter uma sessão pública para anunciar o número, como eu disse, os já que nós perspectivamos 14 mil postos-trabalhos vão gravitar nessa plataforma, não é? Os 14 mil postos-trabalhos das futuras fábricas serão contratados a partir dessa plataforma. Estamos a otimizar a plataforma no sentido de termos tudo bem alinhado. E um outro pilar também da nossa estratégia é exatamente a transição para a Zona Franca. Não é? Então, nós estamos exatamente focados no futuro e queremos fazer cada vez melhor. Acreditamos que é possível fazer mais. Entendemos que também há fatores exógenos dos quais nós não controlamos, não é? Mas todos aqueles fatores exógenos que afetam a nossa atividade, o que nós fazemos é ter uma abordagem de muita proximidade com os departamentos ministeriais e queremos aqui agradecer o apoio que temos tido do Executivo em relação à abertura que temos tido com todos os departamentos ministeriais, no sentido de vermos resolvido todos os nossos constrangimentos, não é? Principalmente aqueles voltados àquelas ações que não dependem de nós, mas temos tido abertura e sempre que possível nós abordamos departamentos ministeriais para que de forma conjunta possamos ultrapassar os desafios e passarmos para a fase seguinte. Muito bem. Ele falou da juventude, dos empregos. Ocorreu-me o apoio que eventualmente a ZE pode dar às startups. A ZE tem esse projeto de ajudar no surgimento desse tipo de empresas? Sim. Nós, na verdade, as startups é um movimento novo e nós estamos atentos às novas tendências, não é? E hoje em dia as startups são muito utilizadas para resolver problemas atuais, não é? São estruturas, são pequenas empresas, são pequenas iniciativas que dão respostas, não é, aos problemas atuais. O que nós temos estado a fazer é exatamente incentivar, não é, o surgimento de startups, não é, sob várias formas. E nós, embora a nossa essência seja de acolher indústrias ligeiras e não tão pesadas e indústrias de nível médio, mas também estamos agora, e como eu disse, estamos atentos à evolução. Nós estamos a dedicar também algum espaço para as startups, não é? Temos projetos para startups, não é? Temos aí espaços para criarmos naves moduladoras, no sentido de acolher as startups, não é? Entregar a eles um conjunto de condições para que eles possam se desenvolver e depois ter estrutura bastante para crescer, não é? Porque se nós olharmos para o tema das startups, hoje em dia as grandes empresas, não é? Alguns anos atrás eram startups, é o caso do Facebook, do WhatsApp, não é? E nós queremos também dar passos nesse sentido, né? Por exemplo, nós temos um memorando de entendimento com a Zona Franca de Barcelona, e a Zona Franca de Barcelona é uma zona franca, é uma das mais prestigiadas da Europa, sobretudo na zona do Mediterrâneo, pelo papel que desempenha naquela região do Mediterrâneo, em termos de exportação, em termos de volume de produção. E eles lá têm uma estrutura que eles chamam de Factory, que é um espaço imenso, não é? Altamente tecnológico, em que eles acolhem um conjunto de startups para que eles possam desenvolver produtos, serviços, não é? E eles estão muito interessados em trabalhar conosco e desenvolver
não é, trazer um modelo ajustado, não é, um modelo que eles lá têm, mas ajustado à nossa realidade, e ali nós vamos trazer as nossas startups, não é? Estamos a preparar as peças todas para que possamos também ter o desenvolvimento das nossas startups e o apoio da ZE nessa grande iniciativa. E já agora, no que diz respeito à pesquisa e desenvolvimento, é visível que as nossas instituições de ensino superior já colaboram eventualmente com empresas que estejam instaladas na Zona Econômica Especial, ainda bem? Sim, na pesquisa e desenvolvimento as startups jogam um papel fundamental. Por isso é que nós também queremos trazer as startups para esse fim, porque no final do dia a ideia é exatamente das startups passarem a trazer soluções para os pequenos problemas e os grandes problemas que as indústrias vêm experimentando, não é? Mas também temos tido uma abordagem muito boa com os nossos parceiros, não é? No sentido de trazermos operadores, laboratórios, não é? No sentido de termos também dentro da nossa zona, dentro do nosso país, não é? Alguma atenção, não é? Ao tema de pesquisa e desenvolvimento, porque nós acreditamos que no final do dia, para sermos competitivos, vamos ter que investir mesmo em pesquisa e desenvolvimento. É por essa via, não é, que muitos dos países estão hoje competitivos, porque conseguem vender, conseguem desenvolver métodos e processos bem mais simples, fruto dos desenvolvimentos de novas pesquisas, e nós queremos acompanhar essa evolução. Estamos atentos, temos estado a trabalhar com nossos parceiros, temos estado a trabalhar com alguns departamentos ministeriais, por exemplo, o que nós temos feito mas é importante referir que a forma como nós atraímos investidores tem muito a ver com as necessidades atuais e futuras do país. Nós olhamos para o país e vemos o que é que o país precisa. Estamos muito focados na indústria alimentar, sabemos que o país importa muito, gasta muitos recursos cambiais com a importação de produtos alimentares, então nós estamos focados na atração de indústrias que venham produzir esses bens alimentares para que deixemos de importar, e nós temos muitas vantagens internas, não é? Uma das vantagens são os custos de energia e de água, que hoje em dia são os mais baixos de África. Não existe país com custo de energia, sem prejuízo de a energia e a água serem subvencionadas pelo governo, mas mesmo com o processo de remoção dos subsídios, ainda estaremos muito à frente em termos de custos baixos de eletricidade e de água. Então, com tudo isto que o Presidente falou, nós podemos começar a entender que o processo de diversificação da economia é um facto, embora lento, mas por isso mesmo não é processo, mas nós podemos estar de alguma forma satisfeitos com a quantidade de investidores que nós temos aqui no nosso país, normalmente na Zona Econômica Especial. Sim, de facto, o processo de diversificação económica, na verdade, é importante perceber que é um desafio conjuntural, não é? Muita gente acha que é um desafio estrutural, são pequenas ações que se desenvolvem em curtos espaços de tempo, mas são desafios conjunturais, não é? Levam tempo para alterar a conjuntura, não é? E nós acreditamos que estamos no bom caminho, não é? É importante dizer que nós que estamos diretamente envolvidos no processo de atração de investimento, não é? Nós temos um conjunto de etapas para chegarmos até o investidor. E a primeira fase é a vontade política. E claramente existe vontade política. E nós dizemos isso porque, se nós observarmos, em muitas visitas presidenciais, não é? Nós percebemos que, após visitas presidenciais, não é? Visitas do titular do Poder Executivo, nós vamos a seguir, não é? E nós encontramos o caminho facilitado. Tivemos essa experiência na Espanha. Depois da visita presidencial, nós fomos com uma agenda de atração de investimentos e tivemos uma abertura fantástica, fruto da abertura política que foi proporcionada pelas visitas presidenciais que tivemos. Tivemos essa abertura no Dubai, portanto, nós temos tido um caminho facilitado porque existe vontade política de abrir portas, não é, para os novos investidores. E depois desse abrir de portas
pela via política, ali entra o econômico, não é? Que somos nós, entidades promotoras de atração de investimento, os investidores, os bancos, e, portanto, existe aqui já o primeiro fator, que é a vontade política, existe, está lá, é visível, e o resto é simplesmente seguirmos o caminho, e nós temos tido resultados fantásticos, não é? Com essa abertura política é possível, com muita facilidade, abordar as nossas contrapartes, não é? Facilmente, ou seja, existem, nessas aberturas políticas, existem um conjunto de protocolos que são celebrados, como é o caso de protocolos sobre dupla tributação, não é? Que facilita a relação fiscal entre as partes, e, portanto, nós estamos sim no bom caminho. O desafio é grande, mas é possível e estamos a caminhar para alcançar a tão desejada diversificação econômica. Muito bem. Presidente, eu gostava de deixar os microfones à sua disposição para acrescentar aquilo que ainda não disse. Falou em 2 pontos que eu mais tarde ia abordar, então este é o momento. Sim, o ponto que eu disse que ia abordar está muito relacionado com a forma como nós captamos os nossos investimentos, os nossos investidores. O foco da Zona Econômica Especial, a essência é exatamente garantir o aumento da produção, a promoção das exportações e o aumento dos empregos. Embora nós sejamos uma empresa pública que precisamos de lucros para dar continuidade à nossa atividade, mas o nosso foco está muito voltado, o primeiro elemento que nós nos atemos é a geração de emprego, não é? O impacto no processo produtivo, não é? E o impacto, eventualmente, na promoção das exportações. Vou dar um exemplo. Como eu disse, em uma semana nós conseguimos fechar um processo de instalação, de contratação de uma nova indústria. Depois tem um processo de construção que é um tema à parte. Mas, por exemplo, há casos em que nós recebemos propostas de indústria, de promotores que dizem, olha, eu quero produzir em Angola, mas tendo em conta o que eu vou produzir, nos primeiros anos, se eu preciso reduzir os custos, então eu não tenho condições de pagar a ZE, por exemplo, em termos de arrendamento de espaço, em termos de compra de direito de superfície, e nós temos tido essa abertura. Há situações em que nós aceitamos o investidor, não é? Definimos um cronograma, vemos, olha, até que ponto é que o investidor terá capacidades de honrar com seus compromissos junto da ZE em termos financeiros, e nós, às vezes, damos 5, 6, 7 anos para que ele se organize, de facto ele inicia a produzir, gere postos de trabalho, e depois, mais lá para frente, quando ele estiver mais confortável do ponto de vista financeiro, aí sim podemos falar de pagamento de rendas, não é? São pequenos casos que nós temos tido, não é? Que era importante aqui referir que o nosso foco, nós estamos exatamente comprometidos com a atração de investimento, ou seja, desde que nós estamos na administração, não registramos ainda nenhum caso de um investidor que veio ter conosco e desistiu ou porque o preço está alto, porque o preço não é alto, ou porque, enfim, nós temos uma elasticidade na negociação suficiente para chegarmos a um entendimento com qualquer investidor, né? Redução de preços, alargamento dos prazos de pagamento, compensação. Se o investidor nos apresentar provas de que de facto vai gerar muitos empregos, vai produzir muito, nós também fazemos aqui alguns ajustes. Portanto, temos aqui um conjunto de condições e até hoje não temos registros de investidores que saem daí insatisfeitos, né? Pelo menos na fase de aproximação temos tido um feedback muito positivo. Mas agora a nossa mensagem vai exatamente para 2 grupos de atores. Primeiro, para os nossos jovens, não é? Queremos aqui dizer que nós estamos preocupados com a geração de empregos. Como eu disse, nós, à medida que nós vamos aprovando novos projetos, vamos solicitando o compromisso dos novos inquilinos em contribuir para o aumento do emprego, utilizando a nossa plataforma de recrutamento, que nós chamamos de Bolsa de Oportunidades. Como eu disse, estamos a trabalhar com a NFOP, no sentido de criar um plano de formação capaz de formar os jovens
jovens com perfil necessários, com perfil que as empresas, que as futuras fábricas certamente precisarão. Não é? Então, a mensagem vai para os jovens. Nós, num futuro muito próximo, vamos partilhar, vamos ter uma sessão também pública de partilhar, porque olhando para aquilo que são as perspectivas de crescimento da nossa zona, nós vemos no futuro a geração de muitos postos de trabalho e nós queremos contar com os jovens, queremos trazer um processo transparente de recrutamento de jovens com base nas competências de cada um, sem qualquer envolvimento de ninguém. Não é? Essa é a mensagem para os jovens. E a mensagem para os nossos investidores é, por favor, nos procurem. Nós temos um conjunto de oportunidades de investimento, né? Um conjunto de oportunidades de investimento em vários setores. Como eu disse, nós somos uma zona integrada, acolhemos todos os setores da atividade econômica, desde a hotelaria, restauração, enfim, só para dar exemplo, nós no futuro próximo, só dos contratos que nós assinamos, nós temos mais de 3 centros comerciais dentro da zona. Não é? Ou seja, temos aqui um conjunto de oportunidades, temos oportunidades no setor de logística, nós queremos trazer, temos um porto seco dentro da nossa zona e queremos terciarizar esse serviço, aí também uma oportunidade de investimento, todos interessados, todas as entidades, empresas de logística interessadas em operar o nosso porto seco. Estaríamos dispostos em recebê-los e em conversar e ver de que forma é que podíamos chegar ao entendimento. Temos oportunidades no setor de logística, armazéns, enfim, temos um conjunto de oportunidades, mas a mensagem é exatamente aos investidores que nos procurem. Nós estamos disponíveis para trabalhar, estamos disponíveis para atrair novos investidores e não temos qualquer necessidade de atrapalhar, mas sim contribuir para o processo de diversificação da nossa economia. Muito bem. Presidente, foi bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu penso que teremos esgotado todos os nossos assuntos que trouxemos aqui. Por isso, vamos despedir-nos aqui, caros telespectadores. Espero que tenham realmente acompanhado bem a entrevista. Os apelos que foram deixados e as oportunidades estão abertas para aqueles que quiserem realmente saber um pouco mais sobre a ZE. Penso que estão disponíveis as plataformas da empresa e não deixem de procurar a ZE porque lá há muitos empregos.